Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cash. Eu sou o Luciano Souza e esse episódio é o 75, né, Anderson? Nossa, 7,5, hein? É, cara, já estamos chegando no 100, né? Já estamos no 100. Quem diria, né? Que nós íamos chegar tão longe assim. E queria aproveitar e agradecer a audiência do Em Questão, você que está nos assistindo, que se inscreveu, que curtiu, que compartilhou, apertou o sininho, muito obrigado. E você que vai nos assistir, curta, compartilha, aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão Cash. Queria agradecer aos nossos apoiadores, Mundo da Troca, LTS Síndicos, Fast For You, G5M, Ensino Bombas, Premier Piscina, LDTEC Desentupidora, Casa de Bomba São Paulo, Bela Telha, Laquiato Pet Store, Schneider, Migrate Soluções, ABEI, Algás e Esperança Animal, né? Pô, muito legal, né? E do meu lado aqui, o cara Que ninguém me conhece. dos condomínios, né? O Anderson. Da hora. E sempre nós temos que agradecer a audiência, né, Luciano? Quem diria que nós íamos chegar com esses números, né? Eu gosto quando a produção coloca algumas coisas pra você. Amaraú. Aí eles. Touca. Aquilo lá foi um erro de escrita que custou todo mundo falando que vira indígena, né? Hoje a gente tá com um cara aqui, né? Um cara de manutenção, né? O tema hoje é manutenção, elevadores, né? A gente tá com o Felipe Cardoso Penteado, tá mais pra desarrumado. Gerente de serviço da Atlas Schindler, né? Na região do ABC. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui no Em Questão, tá? A gente vai estar falando um pouquinho sobre elevadores, mobilidade urbana, né? Verticalização dos prédios, elevadores, escadas rolantes. É o nosso know-how, o nosso métier. Hoje ele tá com segurança aqui. Teve um cara que era pra participar. Eu tenho que falar, tá né? Medo, tá é o cara do contrato, né? É o cara do pode contrato. Falar isso, eles pedir pra nós não É o cara falar do contrato. É o César. O famoso César. Famoso César. Quem não conhece o César na Atlas? Como que é a história do César? Não, deixa lá. Vamos deixar. Não, tem gente aqui assistindo a gente da Atlas. Tem aqui o César, tem a Jaque. Né? Sejam bem-vindos também, né? Então estão aqui com a gente. Nos bastidores, então, né? Atrás das câmeras aqui, só falando assim, ó, corta. Não, brincadeira. Não vamos precisar disso. Não. Meu querido, conta pra nós a história de você na Atlas, sua história. Como começou, né? Começou. Legal. Qual foi o bichinho que picou aí e falou, vamos chegar nesse mundo aí? Legal. A gente brinca que não escolhe trabalhar com elevadores, né? Nós somos escolhidos. Sim. Eu iniciei como estagiário técnico na empresa. Eu já tenho 16 anos, né, atuando na companhia. Pós estágio técnico, a gente pega gosto, né? Então, fiz muitos anos manutenção. Então, entendo um pouquinho ali desse segmento. Do chão, né? Do chão, exatamente. Ali com muito orgulho, né? Acho que o coração da empresa é manutenção preventiva, né? Então, por isso que a gente fala com tanto orgulho mesmo. Então, fui estagiário técnico, depois disso eu migrei para ser técnico. Aí eu tive uma oportunidade interna, me sagrei como supervisor de serviços, né? Então, comandei uma área durante um tempo. Participei de algum projeto interno, nível nacional também, de grande visibilidade. E aí hoje eu estou atuando como gerente de serviço. Então, eu brinco assim que minha mãe não estava querendo cuidar de mim, me jogou lá na empresa, a empresa me adotou e eu estou trabalhando até hoje na companhia com muito orgulho. Não, legal, né? E esse mundo, a gente tá vendo um monte de coisa acontecendo aí com elevadores, né? E é até bom que a gente teve bastante pedido para tentar entender como que é essa logística de manutenção, né? Se literalmente a manutenção preventiva, ela ajuda, né? A corrigir, a ter aquela previsão de correção, né? Então, a gente sempre fala isso, né? Porque o que a gente viu, o que o pessoal tem postado não é sempre aqui no Brasil, mas a manutenção em geral é uma só, né? Na verdade, né, Anderson? O grande problema, eu acho que o Brasil está começando a tentar aquele vício de preventiva, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Né? O produto de vocês, acho que obrigatoriamente vocês automatizam isso, mas o brasileiro ainda assim tem uma dificuldade de entender o quão é importante a manutenção preventiva. E não é aquilo lá, né? Deixar gastar até não ter mais roda. Aí cai, eu tenho que arrumar. Acho que a gente tem o famoso ditado do jeitinho brasileiro, né? O jeitinho. É uma coisa que a Atlas Schindler não faz desse jeitinho brasileiro, né? Vamos colocar dessa forma. A gente está falando de uma empresa com mais de 150 anos de mercado, né? Só de Brasil nós temos 107 anos. Olha mais isso. de 250 mil equipamentos comercializados. Então, assim, é uma potência, né? Não é à toa que é líder, né? nacional. Hoje a gente está falando que a gente conta com mais de 3 mil técnicos especializados no Brasil inteiro. Então, assim, a gente tem um corpo muito forte,
um capital intelectual muito grande ali empregado para, de fato, ali a gente fazer uma manutenção preventiva, né, Anderson, como você bem falou. A gente trabalha com modernizações, com novas instalações e também com instalações existentes. Então, por exemplo, a manutenção preventiva de fato, ela é o principal componente ali que a gente tem como atuação, né? Até por conta dessa tiragem que nós temos de tantos equipamentos aí espalhados pelo Brasil. E o que a manutenção preventiva é? Nada mais é do que a atuação de um técnico, por exemplo, para poder mitigar possíveis riscos, né? Executar de forma que a segurança esteja totalmente operando, até porque o principal ponto forte da nossa companhia é a segurança. Nós não negociamos segurança, né? Então é de suma importância que nessas visitas o técnico também consiga de fato ter a eficácia correta ali na parte que a segurança está operando, né? Logicamente que nem tudo é possível ser previsto. E aí existem as manutenções corretivas. Que é, por exemplo, quando ocorre um chamado técnico, ou ocorre também alguma interferência externa, que também é super normal, né, nos condomínios. E existe a manutenção preditiva também, né, que acho que é o melhor cenário. Acho que até fazendo uma analogia na parte da aviação, a gente trabalha muito com a manutenção preditiva, né? E hoje a Atlas Schindler, ela já está arrumando justamente para essa manutenção preditiva. Nossa, é bom. Parte do Schindler Ahead, que a gente pode abordar um pouquinho mais, acho que vocês conhecem bem. Isso nós temos. Então a gente pode abordar um pouquinho mais na nossa conversa aqui. E a manutenção preditiva, de fato, é algo que a gente já está como realidade na companhia, né? Que é muito positivo para os condôminos. Isso é bem positivo. E aí salientando, né, e reforçando bastante, que muita gente não entende que elevador é um veículo. Perfeito. De transporte. Vidas. Né? E muita gente não olha para ele dando a importância que é, né, Luciano? Na verdade, eu tava... Essa semana a gente teve alguns episódios aqui do Em Questão que a gente tava falando sobre algumas regras, né? Que são implantadas e leis que até a Atlas segue, que é 12 anos, a partir de 12 anos pode andar sozinho, não pode, e tem algumas coisas assim. Eu acho que deveria mudar. A gente tem muito problema com pré-adolescentes, cara. E criança é aquele negócio, correu, mãe descuidou, entrou no elevador, cara, e Acho que essa época de férias vocês entendem bem como funciona, né? Cara, mas posso falar pra você, o síndico, ele agora tá mudando as coisas, tá? A gente fez uma coisa aqui que ninguém fez, não tinha feito ainda, que era trazer o conselho tutelar. Legal. E levar eles pro condomínio, literalmente, para poder estar abordando essa situação. Porque os moradores têm aquela sensação de seguinte, eu pago o condomínio, eu posso largar meu filho em qualquer lugar. Na área comum, de qualquer forma. E quando fica preso no elevador, cara, você tem que ver o escândalo. O desespero. O desespero. Aí é assim, porque não faz manutenção, porque aí você quer o erro. Cara. Primeiro que a criança não pode estar sozinha, não importa o tamanho. Acho que aí deveria ter, assim, de 15, 14 anos, né? Aí você poderia liberar e falar assim, tem um treinamento, cara, apertou o botão, saiu, deu algum problema, fica tranquila que a gente vai tirar você, porque tem que fazer isso. Essa parte de criança é muito interessante tocar nesse assunto, porque existe de fato leis, né, que falam que criança abaixo de tal idade não é permitido utilizar sozinho o elevador. E o porquê disso? Porque não existe um discernimento, caso, por exemplo, Luciano, como você bem trouxe, da criança conseguir acionar em segurança, por exemplo, a portaria ou a empresa, né? A gente sabe que a grande maioria dos elevadores hoje possuem câmera. Sim. Mas a gente também tem alguns equipamentos que não existem essa câmera. Então imagine uma criança, ela ficar sozinha, às vezes ela não tem altura para poder acionar o interfone, às vezes ela não tem o discernimento do que ela precisa fazer. Nós, como adultos, né, tem gente que fica desesperado já, né, dentro do elevador. Imagina então uma criança. Então, eu concordo, tá? Eu acho que existem regras e a gente precisa estar seguindo. Porque o elevador é um veículo, como você bem mencionou, Anderson, extremamente seguro. Ele é projetado para proteger a vida, né? O cockpit dele é projetado para proteger a vida, inclusive em caso de acidentes, enfim. Por isso que é tão importante seguir as regras, né? Para o bom funcionamento. Por mais que exista uma manutenção adequada,
eu acho que o condômino, a pessoa que está utilizando também tem ali o fator crucial de estar utilizando da forma correta. Eu vou falar pra você particularmente que, assim, a molecada não tem usado de uma forma correta, não, porque a gente tem casos, e a gente teve um que a gente até colocou alguns aqui, do moleque de mais de 12 anos mijar no painel, Meu o Deus. elevador parar, isso mostrando na tela. Isso passou com a gente, tá? Eu tive um caso de, o cara pegar o elevador e me mandar uma foto que o elevador tava todo manchado de bosta. De fezes, tá né? doido. Pra não falar, pra ser mais... É. Cara, de fezes. E aí você vai ver uma criança cagou nas calças, pôs a mão na calça e passou no elevador. É. Você entendeu? Então, uma criança que não poderia estar dentro do elevador. Perfeito, perfeito. Então você vê muita coisa. Você vê criança levando pra dentro um pedaço de pau, quebrando o vidro. Aquilo ali também cai, pode cortar. Com certeza. Né? Então a gente sempre tem falado para os pais e para as mães que a responsabilidade não é do condomínio. O condomínio não. Eles não pagam o condomínio para ter babá. E nem. Se acontecer. Se o elevador parar, é um caso, cara, Sim. é esporádico. Acontece, não tem, né? acontece. Às vezes que nem a molecada tá dentro do elevador, acabou a energia e o cara tá lá. Né? E aí você vê que é o desespero. porque o elevador. Não sei o que lá. Foi, cara, peraí. Vamos lá. Quem tava com seu filho? Quem que apertou? Porque muitas vezes você vai ver na câmera, o pai vai lá, pega a criança, coloca dentro do elevador, aperta o botão e deixa a criança lá. Aí a criança fica lá, pra cima e pra baixo com o elevador. Né? Então o elevador, pra se manter, eu sempre falo que eu sou da área de manutenção também, pra se manter uma manutenção efetiva, tem que usar da forma correta. Perfeito. Né? Perfeito. Então eu não abro mão disso. Eu não abro mão hoje, eu falo assim, quando o cara tem uma empresa que é a fornecedora do equipamento, que é a que montou, que instalou, que tem a peça, eu acho que o certo é negociar com ela e não perder essa qualidade. Né? Porque o trabalho é efetivo. Né? Eu concordo plenamente. E aí, por exemplo, né, a Thunder falando, a gente tem 11 fábricas ao redor do mundo. Dentro dessas 11 fábricas, nós temos centenas de engenheiros, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um dos 6 polos de desenvolvimento da empresa. Então, assim, nós temos um pedacinho da Suíça, vamos colocar assim dessa forma, aqui em São Paulo, mais precisamente em Interlagos. Sim. E agora nós estamos também com uma parte em Londrina, né, que é onde fica a nossa região fabril. Então, imagine, existe ali um conhecimento e anos de estudo para a gente projetar um equipamento de forma segura. Para que a pessoa consiga, de fato, chegar na sua casa, ou na sua sala de comercial, ou um shopping, enfim, qualquer utilização, né? E de fato, né? Imagina uma criança, como a gente está conversando agora, utilizando de uma forma não tão adequada. Acho que nem o engenheiro que projetou conseguiria imaginar que, por exemplo, alguém iria urinar ali num painel de comando. Você imagina, eu acho que isso quando você vai ali no layout do seu projeto, não vai ter, eu vou colocar uma vedação porque alguém vai urinar. Não existe isso. Acho que até uma parte curiosa, a gente sabe que a gente teve ali recentemente a pandemia do Covid-19 e diversas pessoas estavam utilizando inclusive do álcool, né, 70%, para poder higienizar a mão. E ali onde existem os botões, é robusto, né? Existe uma certa segurança, mas também não estava projetado para isso. Para poder estar utilizando uma quantidade de álcool ali, vamos colocar dessa forma. E podem ter surgido alguns casos que, inclusive, né, acabou caindo na mídia. Mas o elevador, ele é seguro. Ele é projetado para ser seguro. Inclusive, existem diversos componentes ali que são anti-chamas também, justamente para estar preservando a vida dentro do próprio cockpit, né? Que é a cabina, onde os usuários utilizam. Agora a gente vai partir para a parte um pouquinho mais técnica. Mais técnica, né? A gente queria uma pergunta. Se existe alguma nova norma técnica, que nem a BNT, para manutenção preventiva. Legal. Hoje a BNT ela vem passando por diversas mudanças, né? A gente fala da 16858, que é a norma que rege os equipamentos ali, parte de elevador, principalmente de manutenção, né? Então, constantemente ela é revisitada para estar melhorando, até porque a tecnologia também vem se adequando conforme vão passando o tempo, né? Novas metodologias, novos periféricos de segurança, principalmente. Então, a gente está falando dessa BNT, dessa NBR, na verdade.
A norma necessariamente vocês seguem à risca ou tem algum detalhe que vocês... Não, nós seguimos ela exatamente à risca, tá? Legal. E não só a NBR, mas como é uma empresa multinacional, a gente se atenta também às normas ao redor do mundo, né? Então, por exemplo, tem diversos equipamentos que a gente tem no Brasil, que é o mesmo equipamento que vai ter na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, ao redor do mundo, né? Então a gente precisa estar adequado a todas as normas aí que existem, né? vigentes. Alinhado com Muda tudo alguma isso. coisa? Né? Muda, Felipe, alguma coisa? Existem algumas tropicalizações, sim. Por exemplo, você pega uma ISO, assim como vai estar vigente no Brasil, vai estar vigente. Então existem algumas tropicalizações, sim, Luciano. Legal, cara. A gente teve aqui o Alberto Foss, né, da Brinstal, né, Normas Técnicas, é uma associação. Sim. E ele falou pra gente que o Brasil está muito à frente de outros países, né? Em normas, Perfeito. em legislação, né? Principalmente na área elétrica e eletrônica. Os caras então o Brasil ele tem contido bastante situação aí problemática, né? Que ocorreu durante os anos. E as normas têm agilizado isso, facilitado, na verdade, né? E acho que assim, a norma existe para a gente ter a segurança, né, Luciano? Porque é muito robusto, né? Se você for ler todo aquele material, existem muitas coisas que precisam ser seguidas por algum motivo. Acho que ninguém vai se dedicar tanto tempo ou revisitar tanto para simplesmente deixar ali escrito. Muito pelo contrário. A partir do momento que é seguido, a partir do momento que é instaurado, que as empresas respeitam, de fato, a chance de ocorrer algum acidente ou algum incidente é muito pequena, né? Existe... e por que eu vou te perguntar uma coisa aqui que não tá fora, mas é uma pergunta. Eu vejo que muita gente ainda mantém aqueles elevadores antigos, cara. Certo. Por quê? Porque assim, cara, o retrofit hoje, eu tô vendo o elevador aqui, você anda nele, você não ouve um barulho. Perfeito. Né? E eu acompanho tem um elevador aí que eu acho que deve ter mais de 60 anos, que é ainda da antiga Jovem Pan, que é o elevador de carga e, cara, ninguém... a porta que no pêndulo, né? Arrasta ainda, Sim, cara. Às vezes existem algumas portas pantográficas, inclusive, né? A gente sempre indica tá se modernizando o equipamento a média de 15 anos. Acho que 15 anos é uma idade já para começar a pensar em fazer uma modernização. E o porquê disso? Existem constantes evoluções da parte de segurança. Existe a questão do desgaste também, né? Potencialmente um equipamento que está num shopping, no edifício comercial, vai sofrer muito mais utilização, Sim. às vezes, do que um residencial. É normal isso. Então, por isso que a partir dos 15 anos já se começam as tratativas para realizar uma modernização. E aí o porquê, Luciano? Existem, às vezes, elevador de 60 anos, de 50 anos. Talvez não tenha sido muito bem adequado ali pro condomínio uma troca do equipamento, né? A empresa por si só ela oferece a modernização até como forma preventiva, porque a gente entende o que está na nossa carteira, a gente tem todo o métier, o know-how para estar cuidando, porém a partir dos 15 anos de fato vai ocorrendo algumas interferências, né? O carro, né, o elevador é do cliente. Infelizmente, nós como manutendedora, nós não podemos trocá-lo. Nós fazemos as manutenções preventivas e corretivas. E vai dele, né? Perfeito. Então, assim, é do cliente. Se o cliente quiser ter um elevador de 50 anos, 60 anos, de acordo com a manutenção correta, adequada, ele vai funcionar. Isso é claro. Até porque, como eu mencionei, a gente preza muito pela segurança. A partir do momento que a gente entende que aquele equipamento não está seguro, a gente tem uma conversa muito franca com os nossos clientes e é de fato colocado na mesa a modernização para ser feita, né? Caso contrário, a gente não consegue ter a responsabilidade. Sabe o que eu acho? Se for um caso de um elevador, a gente pode até falar assim, um patrimônio histórico, né? De um prédio, de um edifício. Aí tem aqueles detalhes de retrofit, colocar sensor, né? Sim. De fechamento e algumas coisas, alguns detalhes de proteção. E fazer a manutenção. Mas, cara, não tem mais peça. Aí você vê que até a cabine mesmo, ela vai se corroendo com o tempo. Porque tudo é feito para ter data de validade, né? Hoje em dia, por exemplo, um celular, o próprio carro, né? Que acho que é o meio de veículo mais utilizado por nós no dia a dia. O carro que era fabricado na época dos nossos avós, dos nossos pais, não é o mesmo de hoje em dia. Sim. Então, assim, de fato, é feito para ter uma vida útil e é projetado pelos engenheiros justamente para ser seguro durante aquele período. Né?
Depois tem que fazer as Precisa, correções naturais, é né? necessário. E nós estamos transportando vidas, né? Não, e é isso, né, Luciano? Que muita gente não entende quando olha os gastos, quando nós falamos de condomínio na previsão orçamentária, né, Luciano? Que nós colocamos lá o item e tal, falamos, olha, precisa fazer uma melhoria, ter o gasto Perfeito. pessoal, fala, não, deixa. Não, que nem, ó, um item sempre legal que é falar de elevador. Quando a gente vai fazer a previsão orçamentária, que a gente vai no condomínio, que a gente vê que o elevador por dentro já tá zoado, imagina por fora. E aí você vai ver a empresa, aí você fala assim, cara, provavelmente os caras estão pagando muito barato na manutenção e o cara não tá fazendo. A gente já chama um especialista do elevador para fazer uma avaliação. E aí a gente fala, ó, galera, tem que colocar o contrato e tem que fazer. E o valor vai ser esse. Não, mas a gente pagava barato. Eu falei, então. O barato aí sai caro. é problema de verdade. vocês. Nós falamos muito aqui. É verdade. Porque a gente viu casos aí de acontecer aí do cara não trocar o cabo de aço. A vida útil de um cabo de aço, ela tem vida útil, né? Tem que trocar. A gente vê manutenção constantemente. Eu trabalho numa grande emissora. Toda vez que tem a troca, eles têm que fazer a troca. Então é segurança. Então você vê que os caras fazem emenda. O jeitinho brasileiro. O cara olha lá e fala assim, ó, passou a vida útil, mas tá bom o cabo. Né? É economizar. Vamos fazer que nem Economia porca. Vamos fazer que nem um técnico, passa graxa, fica bom, escorrega. Nossa. Não, brincadeiras à parte, mas acontece, cara. A gente sabe que tem bastante coisa aí que acontece. Às vezes o cara quer ele quer economizar aquele valor de manutenção preventiva para não ter problema. Então o cara evita de estar sempre indo no condomínio, só quando precisa mesmo. Então a gente vê como que tá o mercado. Acho que a vida humana, como a gente estava conversando nos bastidores, não tem preço, né? Então, eu acho que a empresa como um todo, ela investe muito nessa parte de segurança. Eu até sou prolixo de falar, justamente porque a vida humana não tem preço. Não, mas não tem preço mesmo. E olha que condomínio é uma caixa de surpresa diária. Perfeito. E se os equipamentos dele não tiver ok, né, Luciano? Sim. Nós somos cobrados. E assim, a gente sabe que o elevador é o coração do condomínio, né? Sim. Para subir carga, para transportar as pessoas, para Tudo. fazer mudança. A gente sabe que quando o elevador acaba tendo algum tipo de paralisação, o caos que fica. Sim. Vocês, como síndicos, como os profissionais atuantes, sabem muito bem que acaba sendo muito mais sensível, às vezes, do que uma bomba, do que um portão que quebrou. Então, a manutenção preventiva acaba sendo crucial, né? E ter uma empresa que, de fato, corresponde é essencial até para dar tranquilidade para vocês, né? Eu vou falar o que eu passei. A gente teve um probleminha num equipamento que o técnico foi lá e falou assim, ó, pela medição aqui do multímetro, tá dando uma diferença muito grande de tensão em corrente. Sim. Então, provavelmente, o equipamento tá entrando em curto. Vamos ter que fazer a troca. Então, é isso que funciona a preventiva, né? O cara olhar... Lógico que, como você falou aqui, nem tudo o cara consegue verificar. Ele vai saber que, pode parar hoje, pode não parar, pode ficar uma semana, mas já vou pedir a troca, né? Então tem tudo isso que a gente sempre fala. A preventiva, ela é eficaz e sempre foi em qualquer manutenção. Sim. Agora, voltando, já que você falou, você já tinha falado para nós qual que é a importância da preventiva, mas a diferença entre a preventiva, a preditiva, né? Legal. Qual a diferença delas, Então, né? por exemplo, a manutenção preventiva, nós temos 3 manutenções. A preventiva, que é o melhor dos mundos, né? A manutenção corretiva e a manutenção preditiva. A manutenção preventiva, o nome já diz, é para você prever possíveis falhas. Então, se tratando de elevadores, quando um técnico vai fazer uma manutenção preventiva, o que ele faz? Ele vai fazer parte de lubrificações, tanto de guia, que é onde o carro acaba se locomovendo, né, para preservar ali o coxim, para preservar também possíveis barulhos, parte de polias ali dentro do poço, na caixa de corrida. Ele vai verificar todas as portas, todos os contatos, todos os cabos, todos os fechadores. Ele vai estar fazendo a prevenção de um freio, que é essencial, justamente para a gente ter a segurança do equipamento. Ele vai ver parte de contatora. Ele vai, de fato, dar uma olhada em todo o equipamento de forma preventiva. E ali, o que ele vai estar procurando? Sinais de que aquele componente já está com alguma fadiga, né? Ou de que já está apresentando algum problema. Então, cada componente ali vai meio que traduzir de alguma forma, estou já no final da minha vida útil. Elevadores mais modernos, por exemplo, ele inclusive aponta.
né? Aí eu vou entrar um pouquinho no Schindler Ahead lá na frente, que a gente já tá falando de preditiva. Então a manutenção preventiva nada mais, nada menos busca prevenir falhas. Então por isso que ela tem que ser muito bem assertiva. Aí a gente entra na manutenção corretiva, que acho que não só para elevador, mas para a indústria de qualquer segmentação é a pior. Porque você paralisa um equipamento, né? Existe custos ali envolvidos, porque imagina um elevador dentro de uma fábrica. Se não existe uma manutenção adequada, muitas vezes aquele elevador está transportando peças, você pode parar uma linha de produção. Então, assim, tem altos custos envolvidos. Dentro de um condomínio, se não existe uma manutenção preventiva adequada, imagine que você precisa levar a pessoa para uma consulta médica, ou ela está com alguma comorbidade, ou numa mudança. Então, acaba influenciando. Para você ver, eu te cortando e depois você continuando, a gente teve um caso em São Paulo, num edifício que tinha 2 elevadores, um parou por conta de manutenção, o outro também parou e não foi aprovado. E tinha pessoas que eram cadeirantes. Nossa. E não conseguiam descer de escada. Eles entraram com ação, tiveram que fazer a manutenção. Foram obrigados a fazer a manutenção. E aí você já está privando, né, Luciano, a mobilidade da pessoa, né? Então não tem o que fazer. Então, assim, é obrigatório fazer a manutenção. Exato. E, assim, até a correção mesmo. Porque o elevador, ele não é só ele não tá ali e fala assim, pro cara subir e descer. Ele tá ali literalmente para ajudar. Sim, né? Você subir e descer de escada. Aí você tem pessoas que têm comorbidades. Pessoas que, cara, literalmente não conseguem nem circular direito. Aí você imagina o cara ter que descer a escada. 20 andares. É inviável. Fora o risco de algum acidente também ocorrer nessa movimentação. Sim. Né? E a manutenção corretiva, ela acaba entrando nesse ponto, por exemplo. O técnico ele vai fazer a manutenção preventiva. Só que existem algumas situações que não são previstas. É impossível, por melhor manutenção que seja, né? E o elevador, acho que o público precisa entender que ele é feito para parar se algo não está correto. Então, ele é projetado justamente para isso. Eu até brinco assim, né? Vou colocar um parênteses aqui. Se parou, é sinal que está seguro. Porque os sistemas de segurança estão atuando perfeitamente, né? E ali o cockpit vai ser o lugar mais seguro que ele vai estar. Então, a manutenção corretiva, ela funciona, ela atua, né, quando algo não foi previsto, né, na manutenção preventiva, ou quando ocorre alguma interferência externa. Podendo ser oscilação de energia, podendo ser, às vezes, uma má utilização, alguns cenários, né? Desde uma quebra de botão ou também alguma falha também que não foi detectada durante a manutenção preventiva. E aí o melhor dos mundos, né, seria a preditiva, que aí é onde a Atlas Schindler já está arrumando, inclusive, né? O que a manutenção preditiva faz? Independente da vida útil, deu ciclo de uso, a gente troca. Então, por exemplo, a manutenção preditiva é muito forte no ramo aéreo, né? No ramo de aviação. Imagina, um avião tá voando ali, acho que não tem muita margem, né, pra ter falhas. Então, se parou, ferrou. Exatamente. Então, precisa trocar um sensor, precisa trocar uma turbina, enfim, troca. Ah, mas tá bom, troca. Vamos colocar uma peça nova justamente para ter a segurança que não vai ter problemas. E aí, por que eu falo que a empresa tá arrumando muito para isso, né? A gente tem o Schindler Ahead, que vocês já são familiarizados, né? Mas o que o Schindler Ahead é? Ele é um dispositivo que ele acaba monitorando os elevadores, vários periféricos, parte de porta, parte de elementos de tração, que é o que traciona o carro, parte da caixa de corrida, questão de botão, iluminação. Ele faz um scanner completo do equipamento. Então imagine o síndico, né, o condômino ali, sendo monitorado 24/7. A gente sabe que a manutenção preventiva, ela vai uma vez no mês, né? Agora, com o Schindler Ahead, você consegue monitorar 24/7 o equipamento. Então, além daquela manutenção uma vez por mês, ele tem 24 horas uma manutenção ativa. Sim. E aí, o que é legal? Como ele faz esse monitoramento, você consegue ver o tanto de vezes que uma porta abriu, o quanto de vezes que um botão foi acionado, quantas vezes aquele elevador funcionou no dia. Você consegue até ter mais dados para fazer essa manutenção preditiva. Então, assim, eu sei que de tantos ciclos esse cabo está seguro de porta. Então, deu X ciclos, vamos trocar. Imagine a segurança, né, para o síndico de ter essa ferramenta na mão. E ele tem na palma da mão.
A gente com tem. Action Board. A gente tem. Então você consegue fazer acionamento de chamados, existe toda uma central de engenharia suportando, né, esse time. Em tempo real. Exatamente. Vocês já estão colocando um sistema novo lá para emergência? Para ir direto para a central de vocês? O telealarme? É. Exatamente. A gente tem o telealarme funcionando em alguns polos já, inclusive com a intervenção, né, da nossa central de engenharia e também da pessoa que está suportando ali a pessoa dentro da cabine. Então, quando liga, já toca direto na nossa central e a nossa central fica ali Ajudando. monitorando, fazendo toda a assistência até que chega o técnico e consiga resgatar essa pessoa. Isso não teve que fazer uma reestruturação na Atlas? Porque você agora, na verdade, a Atlas agora tem um local para atendimento, né? Uhum. Nós temos um centro, né, de inteligência ali, de serviços compartilhados, e esse centro dá todo o suporte. A gente não comercializa ainda, Luciano, de forma em larga escala. Então a gente tem alguns testes já realizando, diversos pilotos, vem funcionando muito bem. A partir do momento que virar essa chavinha, aí a gente acaba divulgando para todos os nossos clientes. E uma pergunta que muita gente que já ficou parado, né? Dentro do Que é o pior cenário. Qual é a janela de tempo entre parar, acionar e tá lá o técnico? Qual é vamos dizer assim, o protocolo de vocês? Uhum. Vamos lá, como é que funciona? Primeiro ponto, parou o equipamento. Precisa ter a comunicação externa. Seja ligando para a nossa empresa, seja acionando a portaria, para essa portaria inclusive ligar, ou seja acionando o síndico, né? Entrando em contato com a nossa empresa, ela vai disponibilizar o técnico mais próximo para estar indo ao local. Então, assim, existem estrategicamente técnicos alocados em territórios, em rotas, justamente para a gente ter essa logística mais fácil, né? De uma forma mais assertiva. Quando esse chamado corretivo, no caso, cai para o técnico, ele para o que está fazendo, não importa o que, para estar indo em direção a esse condomínio, para estar retirando a pessoa. É prio 0, a gente coloca dessa forma, não é nem prioridade 1, é prio 0. Então ele para o que está fazendo para resgatar essa pessoa. Chegando no condomínio, ele vai entender qual que é a situação. Sendo possível resgatar em segurança, ele se dirige até o andar que essa pessoa está e resgata ela. Não sendo possível, existe ali uma comunicação entre o próprio técnico e a pessoa que está, né, retida ali no equipamento, porque potencialmente ele vai ter que fazer alguma manobra. Sim. E qual que é essa manobra? Ele vai ter que acessar o quadro de comando, ele vai ter que, às vezes, inclusive, fazer a liberação manual do freio de forma segura, para que essa pessoa tenha ali o acesso adequado para conseguir ser retirada. Quem sabe que tem elevadores que existem paredões, né? Sim, eu sei, eu já tive essa experiência. Então existem elevadores que existem paredões, pé direitos elevados. Então a gente precisa ter a segurança de retirar essa pessoa, de forma que ela saia e não tropece, ela saia de forma segura ali do equipamento, né? Então, logisticamente é dessa forma. Felipe, questão de tempo. A gente trabalha no menor tempo possível. Só que, por exemplo, hoje a gente está em São Paulo. São Paulo eu me programei para estar aqui em 40 minutos. A Atlas já comprou um helicóptero para atender nós? Não. Quem sabe no futuro com drone, alguma coisa do tipo, imagina né? com drone, né? Então, eu me programei para estar aqui em 40 minutos. Eu cheguei em 1h40. Não, 1h a mais. Então, São Paulo. Existe algumas particularidades que a gente não consegue prever. Mas, de fato, o técnico está estrategicamente colocado para ser atendido no tempo mais rápido possível, né? Vocês têm liberação do estado de São Paulo para poder sim, rodar com os carros sem... Sim, perfeitamente. Isso é uma coisa boa também. Você estava falando da manutenção, eu estava pensando aqui e viajando, né? Você falou de usar o sistema de freio para nivelar, até para dar tempo. Eu vi uma vez um técnico falando que tudo isso é pensado. Por mais que o cara esteja lá, tá no meio do nível, dá para o cara subir, se apoiar e subir, é pensado pela seguinte forma. De tentar nivelar com o pavimento, no pavimento que está no andar, para que se ocorrer de o cara tá saindo do pavimento e o elevador despencar, dá tempo dele pelo menos sair, né, e não ser esmagado pela cabine. Exato. E eu tava vendo esses detalhes e é uma coisa que é real. Eu vejo que às vezes acontece do cara falar assim, não tem perigo, mas eu vou colocar ele num patamar melhor, porque
pode acontecer do cara não conseguir sair e ele mesmo se machucar. Exato, Então eu não exato. quero isso. Então eu tava vendo esses detalhes e é bem legal mesmo pensar dessa forma e as pessoas acham que é. Então tem que ser rápido, cara, calma. Você tem que ter calma. Você não pode apavorar nenhum momento técnico nenhum para poder fazer nada correndo. Isso não existe. Até porque ele vai estar lá também, o cara vai se prontificar em entrar dentro da cabine ou, né, fazer alguma coisa e fazer manobra até em cima do elevador. Exato. E assim, a empresa pesa, ela investe pesado principalmente em treinamento técnico e comportamental também. Porque ali o técnico acaba sendo como um herói, né? Sim. Imagina a pessoa, uma grávida retida, ou uma pessoa que tem claustrofobia, por exemplo. Ela tá num momento um pouco mais sensível. Então o técnico, quando vai fazer esse resgate, tem todo o cuidado também de estar conversando, de estar instruindo, né? Porque imagina, você tá preso. E o técnico vai fazer alguma movimentação, se a pessoa não tá ciente, se a pessoa ali já tá... Ela vai assustar, né? Então tem todo esse cuidado também. Cuidado, muita conversa. Precisa. Tem que ter uma... Né, um tato muito grande. E olha que eu já fiquei preso algumas vezes e eu falo, é difícil. E as falhas mais comuns? A gente, estatisticamente, a gente pode estar falando que são portas. Por que portas? Portas é o que mais tem dentro do elevador. Se você pega um elevador de 20 paradas, vão ter 20 portas. De 10 paradas, tem 10 portas. E cada porta tem diversos componentes. Então, a gente fala que o componente que mais apresenta falha, estatisticamente, é porta. É seguro totalmente, por isso é que acaba paralisando o equipamento ou apresentando falhas. E tem mais um fator que acaba sendo o usuário também, né? Por diversas vezes a porta está exposta ali para o usuário. Sim. Então, às vezes pode entrar um carrinho e bater, às vezes pode ter uma sujeira no trilho, né? Então, existem ali situações que não conseguem ser controladas também na manutenção preventiva. E outras coisas também, fator de segurar a porta, né? Também. Queimam isso em implantação. O cara coloca lá um monte de coisa e fica lá a maioria horas. das vezes Piso. não, a maioria das vezes é o cara que vai fazer manutenção. Exato. Em qualquer lugar. A área comercial, a área residencial, o cara vai lá com as ferramentas dele. Eu passou esses dias que ele colocou uma barra no chão, a porta fechou. Aí só Deus sabe o que aconteceu com a cabine, né? Pois é. E acaba sendo variáveis que nós não conseguimos controlar de forma alguma, né? Vocês já tiveram algum caso que tiveram que trocar todo o elevador? Acontece sim, por conta dessas variáveis que nós não conseguimos controlar, né? E aí acaba sendo um prejuízo muito maior pro condomínio, né? Sim. Porque não é previsto, né? Como a gente acabou mencionando da questão que a pessoa acabou urinando no equipamento. Quem é que vai conseguir prever isso? Exato. Não tem como, né? Por mais segurança que existe ali na questão da barreira eletrônica, por exemplo, ou de ser um equipamento um pouco mais antigo com o eixo vertical, né? Que é quando você puxa a porta ali. Existe também um dispositivo de segurança que vai informar para o comando, essa porta está aberta, né? Então, tem situações que são previsíveis e outras, infelizmente, nós não conseguimos. Não tem. Nem tudo dá para prever, né? Pois é. Anderson, cortando você, eles têm agora. E a central de vocês? Vocês fazem teste de defeitos com tudo? Sim. Antes de um elevador ser lançado, ele é altamente estressado, né? De diversas formas. Interlagos, por exemplo, nós temos a torre responsável ali por Brasil e grande parte da Américas. Então, assim, o que é legal falar? Que o Brasil é altamente relevante para o grupo Schindler. A gente aqui exporta tecnologia, a gente aqui desenvolve tecnologia, inclusive, para o grupo. Então, assim, o Brasil, aos olhos do grupo Schindler, ele é muito competente. Então, você tem aqui uma empresa de 107 anos aqui, tendo esse suporte para os condôminos, todos os nossos clientes, é altamente relevante. Em Interlagos, por exemplo, quando a gente está desenvolvendo algum equipamento, existem torres lá, se não me engano, são 27 andares, tá? E eles ficam funcionando 24 horas por dia. E os engenheiros responsáveis lá, eles estressam de todas as formas possíveis e inimagináveis. Infelizmente, existem algumas situações como que realmente ninguém imagina. Exatamente. É o ser humano. Mas eles estressam de todas as formas impossíveis e inimagináveis. Justamente para poder prever qualquer tipo de situação, né? Então, ali é testada a botoeira durante X milhões de ciclos, a parte de movimentação, parte de porta. E antes de ser lançado esse equipamento para o mercado, né? E aí, no caso, novas instalações, porque esses equipamentos vão para elevadores novos. Ele é homologado e validado por todo o grupo, né? Então, assim,
Por mais que existem particularidades aqui no Brasil, a gente envia para todo o grupo para ter, inclusive, certezas de que está funcionando operacionalmente correto. Inclusive também elevadores de modernização, né? Porque é uma área também que a empresa atua. Então, para a gente estar colocando um elevador modernizado dentro de algum condomínio, a gente tem que ter a certeza também que ele vai ser correto, que ele vai estar funcionando adequado, né? E a modernização acaba sendo um pouco mais sensível, inclusive. Porque imagina, Luciano, você tem um elevador num prédio novo, né, Anderson? O prédio é novo. Então, assim, é em conjunto com a construtora que vai sendo construído, o projeto do poço, da caixa de corrida, tem menos fatores atenuantes. Agora você tem um elevador de 60 anos, de 50 anos. A gente tem toda aquela estrutura ali já um pouco defasada. Parte elétrica, diversas vezes precisam ser feitas readequações, né? Antigamente a gente tinha em casa, por exemplo, o chuveiro muito menos robusto. Parte de air fryer, parte de N eletrônicos menores, né? Hoje, por exemplo, o elevador é da mesma forma. Por mais que a gente sempre tenha um compromisso ali de desenvolver equipamentos que eles custam, né? A parte energética é menor, então assim, a gente sempre vai lançar um equipamento que demanda menos energia. Só que o elevador de 1940, 1950, 1960 é um outro tipo A casa de máquina é diferente. Não, né? você vê, tem uma foto que a casa parece um gerador. Não, Inclusive existem, né? Tem. Eu lembro que minha família tem apartamentos e prédios antigos. Cara, era muito engraçado. Você ia na casa de máquina, parecia um grande telégrafo imenso, né? Tac, 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 tac. Eu falei, meu, que doideira. Os relés trabalhando. Não, né? batendo mesmo, você escutava mesmo, ativação. E assim, pra gente é muito legal isso. Ter equipamentos dessa idade funcionando perfeitamente, né? E o que a modernização é? Nada mais é tirar esses relés, essas contadoras antigas, essas chaves e transformar em circuitos eletrônicos. Então, da mesma forma que antigamente existiam aqueles celulares do tamanho do... Gigante. Pesava 3, 4, 5 quilos, hoje a gente tem na palma da nossa mão um computador perfeito que pesa menos de quê? 500 gramas. A modernização do equipamento é exatamente isso. A gente está adequando a segurança, adequando funcionalidades, só que... Você vê, eu tava vendo também uma matéria um bom tempo já, que um edifício que tinha muito elevador e ele tinha que corrigir o fator de potência por conta do uso dos motores. Perfeito. E o cara teve que comprar. E aí, não sei qual foi a empresa que fez o retrofit de tudo, e aí eles tiraram a correção, né? Desse fator de potência. Desse fator de potência por causa dos motores. Hoje o motor, os novos hoje eles já vêm com o sistema para corrigir, né? Sim, então, sim. Você vê como que é. E existe também o downsizing, né? Assim como na indústria automobilística você tinha motor V6, V8, V12, que é lindo, né? Aquele som. Só que existem hoje motores 3 cilindros até mais performáticos do que esses motores que economizam muito mais. Você pega, por exemplo, um Fusca, que era 1.300, 1.500, seria 1.5 a litragem dele. Hoje a gente pega um motor 1.3 turbo num carro, economiza muito mais, é muito mais potente. No elevador é a mesma coisa. A gente pega aqueles motores antigos, como você mencionou, o tamanho que não era aquilo. O que não ocupava, por exemplo, né? A casa de máquina é o enorme. ruído, a vibração, o fator energético. Hoje nós temos motores menores, mais eficientes, que economizam. A gente já tem hoje, por exemplo, Luciano, o fator de regenerativo. Então imagina, a gente tem inversores de frequência que a gente pega aquela energia que não está sendo utilizada e devolve para a rede do condomínio. Então vai estar gerando, inclusive, economia na fatura elétrica ali do condomínio, né? Então muito interessante. Os caras já estão vendendo elevador com motores elétricos mais carregáveis. Né? Isso é legal, mas eu vejo que a evolução foi tão grande que hoje eu tenho modelos que o motor está em cima da cabine. Perfeito. Todo o comando está lá. Acabou com a sala de máquina. Vocês já pensaram em alguma coisa para proteger aqueles equipamentos? Porque, cara, condomínio... Água, eu acho que deve ser a maior vilã. Porque o elevador está lá embaixo. Do terceiro andar, o cara lá... A gente teve explodiu um encanamento e inundou o poço. E acontece. Em cima do elevador. Infelizmente cara, acontece. O preço. É que, graças a Deus, alguns casos que molhou, o técnico desligou no outro dia, ligou, que secou e voltou a funcionar. Mas e aí, quando não volta? É que, assim, infelizmente, né, são um dos fatores que nós não conseguimos prever. Quem vai imaginar que a bomba lá em cima vai dar problema, vai estourar ou a caixa d'água ou o cano que
infelizmente acontece. E é projetado para ter proteções, justamente para desativar ali um disjuntor, alguma coisa do tipo. E a gente tenta mitigar colocando barreiras, vamos colocar assim, em vez de estar uma placa exposta, a gente vai ter ali algum Blinda componente. ela. Exatamente. Só Aqui que mergulhado na água. não tem como. como, E não a tem gente sabe como. que, por exemplo, quando estoura uma caixa d'água ou um cano, a vazão é muito grande. É de Inclusive, uma acho que vez. os próprios moradores dos andares Sim. acabam sofrendo, né, ali aquele impacto A também, gente né? teve uma vazão, um vazamento da tenda. Nem me fale. E os caras tiveram que jogar pra escada de emergência pra tentar evitar, mas mesmo assim. É muita água, né? Na implantação, na entrega, que ainda tem muita coisa a corrigir, acontece de tudo. O elevador. Você conhece bem, né? Eu conheço, só tenho 24 anos disso. Mas assim, é muito complicado, né? Eu falo, né? Até o condomínio se azeitar, fora que tem algumas construtoras, que eu não posso falar o nome, que elas querem fazer aquela economia e acabam utilizando o carro para a obra dela. E aí todo mundo acha que o elevador é novinho. Não, ele não é novinho. E aí culpa Mas hoje existe regras pra isso, né? Colocou, instala, fica fechado, né? Até. Assim, como funciona? É igual comprar um carro, você pode escolher teto solar, vidro elétrico, roda, a construtora ela acaba adquirindo um pacote e a gente faz a instalação. A partir do momento que a gente faz a instalação, infelizmente a gente não tem um controle. Não, porque é dela. Exatamente, O carro é dela. como eu tinha mencionado, né, a parte de modernização. Se eu não quiser modernizar o meu equipamento, infelizmente eu vou estar assumindo alguns riscos. Sim. A partir do momento que existe a instalação do equipamento em uma nova instalação, no caso um prédio que está subindo, a construtora também está ali suscetível a algum dano, alguma interpore não controlada, né? Que também não é assim, você fabrica o carro, tá, agora como ele vai ser tratado é só o dono, Exato. Se eu comprar uma Ferrari, por exemplo, e colocar para andar no meio do mato, eu vou estar sujeito, né? É diferente de comprar uma picape, por exemplo, né? É uma 4x4. Exato. E o que tem vindo novo pro mercado pra gente aí? Quais são gente os tem- caminhos? A gente tem bastante novidade. Acho que o próprio Schindler Ahead, como mencionado, né? Questão de mobilidade, de velocidade. A gente tem o Porsche. O Porsche, por exemplo, para grandes centros, grandes praças comerciais. É um elevador, né? Que a gente faz esse sistema Porsche ser instalado. E ele consegue distribuir o tráfego. Então, Nossa. por exemplo, ele antecipa essa chamada. Então, Sim. Então imagina, você tem um prédio de 50, 60, 100 andares, por exemplo, como a gente estava comentando Sim, lá, sim. Nova York, grandes centros, assim como São One Paulo, Trade que é uma Center. grande metrópole, né? Sim. O cliente chega, né, o morador ou o proprietário da sala, na própria catraca, a partir do momento que ele coloca Sim, ali a ele informação, ele já vai chamar o elevador, Já chama. ele já chama o elevador, ele já gerencia tráfego, para chegar mais rápido, para ter economia de energia também. Mas isso é no caso da programação. O cara vai lá e fala assim, ó, vou em tal lugar, aí ele gera o cartãozinho ali na programação. Exato, exatamente. Aí já coloca, cadastra o cara, já... Então, por exemplo, digamos que vocês estão aqui. Nós estamos localizados em X andar. Quando vocês bipam na catraca, existe uma comunicação em Aí catraca. já vai. E já vai chamar o direcionar. elevador. Então, o Luciano chegou junto com o Anderson aqui no estúdio. A partir do momento que vocês colocaram na catraca, o elevador já vai estar esperando vocês. Não vai ter mais recepcionistas, tá? Não, ligado? mas eu passei vergonha quando Porque você lançaram esses negócios que eu entrei no elevador. Falei, cadê o botão? Eu fiquei olhando até Não, eu sim. ver, eu falei, mas que. Os outros tem uns que a caixaria é por fora, né? Você aperta lá o andar, aí ele fica aquele monte de elevador A, B, C, D. Também existe isso. É um tipo de tecnologia que nós temos. Que existe a botoeira. É um pouquinho mais antiga essa já, mas você aperta o número, né? Eu vou no 8º andar. Aí ele vê o mais próximo. Exatamente. Ele faz essa distribuição, esse gerenciamento e vai chamar o elevador A, B, C, D, E, F, G. É muito legal. Não, Fora tem que isso, umas assim, coisas- pro administrador, você consegue separar o carro. Eu quero um carro só para serviço. Eu quero um carro que atenda só do 8º para cima. Eu quero um carro que atenda só andar ímpar, só andar par. Aí Consome bem menos, né? Muito menos. Mas aí o cara tem que colocar, tem que fazer E eu literalmente tenho pra que ter 4, 8 bastante elevadores. elevadores para servir, né? Sim. né? Uma outra coisa que eu sempre pergunto, a questão de regras e leis. Perfeito. Vocês são cobrados?
Com certeza. Vocês existe alguma fiscalização entre isso com Com vocês certeza, mesmo? com certeza. A empresa, ela não é líder de mercado à toa. Então, a fiscalização, a gente Em acaba... cima de vocês deve ser Exato. Então, absurda. todo equipamento, nós temos a ART, que é a responsabilidade técnica, Sim. né? Assegurando que aquele carro, né? Que aquele elevador está seguro. Então, aquela RT é registrado no Conselho Regional de Engenharia, evidenciando que aquele equipamento está seguro. Nós temos o RIA, que é o Relatório de Inspeção Anual. Isso para algumas cidades ali do Brasil e alguns estados, né? Tem alguns estados que não existem ali um órgão de fato fiscalizador. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, existe o RIA, né? Que é o antigo Control que fazia essa fiscalização. A empresa por si só, Luciano, ela atende diversas normas regulamentadoras como a ISO 9000. Sim. A gente recentemente tirou, em 2024, uma certificação de parte ambiental. Porque assim, nós temos não somente o compromisso de transportar as pessoas, mas a gente também tem os bastidores, né? Pegada de carbono. Até 2030 a empresa tem uma meta bem agressiva de estar reduzindo essa parte de insumos, né, que vai para o meio ambiente. Então a gente tem toda a tratativa de descarte adequado de óleo, de placas eletrônicas. Em 2024 a gente acabou tirando essa certificação, que é super importante para a gente também. Então a gente atua de fato muito incisivo. Aí vocês conseguiram uma empresa parceira para poder fazer essa recolha desses materiais. Existem diversas empresas parceiras que a gente acaba tendo o mesmo nível, né? Assim como a empresa é exigida, a gente também exige para que façam esses descartes adequados. Isso é legal. Vocês já pensaram em alguma coisa para animais em elevador? Tem alguma situação nesse caso? Um elevador para só animal não vai dar. Ele falando tudo, eu pensando agora, cara, porque o que é elevador, cachorro mijando no elevador, cara, tem bastante. E você pode falar qualquer material, inox ele dura, mas acaba não durando tanto tempo. Existem algumas, acho que o avanço dos materiais vão deixando mais seguros, vamos colocar dessa forma. Se a gente usar um mármore como a pedra, é um material bom, mas que existe uma certa porosidade, né? Existe, por exemplo, elevadores que o pessoal coloca aquele tapete de borracha como serviço justamente para estar prevenindo. Então, assim, a gente tem algumas soluções, mas como a gente volta, né? Acho que a pessoa é responsável por estar cuidando do seu pet. Seja ele no colo, seja transportando, para que evite, inclusive, de... Eu fui num elevador que o cara fabricou uma caixa. Pra dentro do elevador? Ela é meio borrachada. A frente ela é caída, mas quando você entra pra dentro ela tem uma abinha. O cachorro mija ali, fica ali a urina. Caramba. Mas o odor é muito forte. E acho que não é muito agradável das outras pessoas estar utilizando também, né? Acho que dá pra fazer possibilidade, né? Sim. Pra Atlas pensar aí, né? Sim. Trazer uma inovação pra nós. Isso Não, sem dúvida. Ele até pro síndico, né? Porque o pet agora é a coqueluche, né? Não, prefere pet do que filho, né? O Felipe tem cara de quem tem cachorro. Eu não tenho cachorro. Não, olha, eu só pra... Eu tive um condomínio que o cara tinha um São Bernardo, cara. E é lindo, né? Não, é maravilhoso, é lindo. Tanto que ele deixava um dos quartos pro cachorro. Falei, parabéns. E precisa, porque o animal... É enorme. E aquela baba nele Não, que é acaba... enorme. É enorme. Você imagina, cara. O cachorro Não, é no enorme. elevador não entra ninguém, porque o cachorro é muito grande. Não, é enorme. Só o dono e ele. É verdade, é impressionante. mesmo, né? Então, é uma coisa legal de se pensar. Interessante, cara. é interessante. E você vê que nessas conversas vão surgindo ideias, né? Muito assim importante. que vai surgindo, né? né? É o que a gente falou. É em cima das falhas que a gente consegue colocar as regras, né? E é em cima do uso cotidiano daquelas pessoas que usam de uma forma inadequada que a gente consegue colocar modificações. Sim, né? sem dúvida alguma. Então isso a gente sempre fala, eu Anderson, que nem capa. Cara, as capas são sensacionais. Hoje as capas impermeáveis que o pessoal tá fabricando, você coloca lá, o cara molhou, mijou, lavou, tá tudo certo. E é muito interessante, por exemplo, essa parte de capa de proteção é utilizada, acho que mais em elevador de serviço. Acho que transporte de material, parte de pet propriamente dito, né? E o que é interessante? Essas capas que a empresa comercializa, elas são, inclusive, anti-chamas. Sim. Então ela acaba ali, caso aconteça algum incêndio no condomínio, né? Como a gente falou, questão de segurança, né? Ela não propaga chamas, então é muito interessante isso daí também. Existem diferenças de capas no mercado, né? Uma outra coisa que eu vou te perguntar, eu acho que, não sei se você vai ter a resposta ou não, mas já teve algum caso de ter que chamar a Atlas para fazer
uma análise técnica de uma falha que ocorreu no elevador que não seja da Atlas? Assim, a gente trabalha também com multi-brand, que seriam outras marcas. Então, quando a gente vai fazer vistorias, inclusive para adequar no nosso portfólio, nós precisamos, inclusive, estar entendendo como está o equipamento. Então, existe uma equipe capacitada que vai fazer essa análise, né? Para ver se existe algum problema de segurança, alguma coisa do gênero, para que a gente possa, no caso, captar esse cliente para o nosso portfólio, né? Só que dentro do nosso portfólio nós também temos, inclusive, outras marcas. Então, essas marcas a gente também tem todo um corpo técnico que consegue estar fazendo diagnósticos. Né? Perfeito. Vocês se comunicam com as outras empresas quando não é o elevador de vocês? A gente tem essa comunicação porque a gente precisa comprar materiais das outras empresas. Então, inclusive, não são todos os modelos de elevadores que a gente consegue estar atendendo. Então, existe um nicho que a gente entende que existe a segurança adequada, que a gente consiga estar dando para o nosso cliente todo o atendimento. Por diversas vezes a gente não consegue, inclusive, pegar alguns clientes porque a gente entende que a gente não vai conseguir dar a infraestrutura adequada, né? Então, a gente prefere estar declinando essa proposta do que estar colocando e ter uma experiência ruim. Isso é bom no mercado, até porque vocês acabam trabalhando de uma forma mais aberta e transparente, né? E existe o livre mercado, né? Então, assim, a partir do momento que a gente tem um elevador de uma outra marca, a gente precisa estar comprando os materiais originais. Então, se a gente tem da empresa X ou empresa Y, a gente vai estar comprando os materiais dela para dar todo o respaldo necessário para o nosso cliente. Legal. E em casos de acidentes aí com vítimas fatais, vocês atuam com perícia, com peritos? Essa parte de incidente, de acidente, a gente acaba não conversando, não divulgando muito, né? Justamente porque cada episódio é distinto. Ele mas tem que ser tratado. A empresa, ela oferece todo o respaldo, né? Inclusive para os órgãos competentes, sejam analisando, ou seja, instruindo, né? O que eu falo assim, porque, cara, o melhor perito é o fabricante. Sim. Não sei se vocês já foram chamados para isso, né? A gente vê algumas situações, até situações fora, que o pessoal tem colocado bastante aí. E aí tem assustado as pessoas, né? Sim. E, cara, casos absurdos aí. Então, mas o que eu pergunto, porque numa situação agravante de um equipamento de um mau uso, né? Quem que eles vão chamar? Sim. Quem que é o tentor quem que é o cara que faz a manutenção? É dele? Então vamos chamar esperamos sempre que o síndico mantenha o fabricante, né? Sim. E é uma questão que nós falamos muito aqui, que esse é um equipamento, né, Luciano, que, cara, não tem negócio de economia para esse equipamento. Perfeito. Nós temos, e nós até falamos muito aqui que é uma economia porca, o barato sempre sai caro. Esse é um veículo exatamente, que está transportando a vida de todo mundo. Então precisa aí, né? De carros aqui, você mantém carros de 20, 30 anos, se não for as peças originais, o carro vai quebrar. Hoje tem um monte de peças chinesas aí que você coloca no carro, não dura 6 a qualidade meses. Acaba sendo diferente, então. né? E tem que saber conversar. É o fabricante, né? E eu sei que tem muita gente boa aí tentando alcançar aí, abrir manutenções, mas tudo aí tem um limite, né? Fabricante, se ele tem essa disponibilidade de fazer a manutenção, fiquem com ele. Porque nada mais quem fabricou, quem desenvolveu, sabe exatamente como lidar com os problemas. Como você mesmo colocou aqui, você tem um polo de desenvolvimento que estressa o equipamento. Então você tem todo um know-how técnico sobre, olha, deu uma trinca no trilho. Você já sabe, você estressou. Ou vem o cara lá que nem sabe de nada e vai querer fazer substituições que nem precisa, né? Não, tá corretíssimo. E assim, tudo que a gente encontra em campo, a gente aprende, né? A gente, como eu falei, a gente tem mais de 250 mil equipamentos vendidos só no Brasil. Não, então, assim, uma empresa de mais de 100 anos, imagina o histórico, você imagina a biblioteca de estresse que vocês devem ter. Bate-papo rapidão de Maria Gabriela aqui. Por que Atlas? Porque Atlas? O nome Atlas é o deus grego? Não, eu não consigo dizer. Eu não era dessa época. Fala, né? Eu não era dessa época. Porque assim, se originou com o Vilares, que era Indústrias Vilares, aí dentro da Vilares existia uma subdivisão Atlas, que era Atlas Elevadores.
E aí, em meados de 1999, 2000, o grupo suíço Schindler acabou comprando a Atlas. Aí foram duas gigantes se transformando uniu. nesse colosso. Mas o porquê do nome Atlas, eu confesso que eu não sei dizer. Eu quero Vai ver aproveitar, que ele pessoal, carrega. eu perguntei isso pra ele porque ele pinta a barba. Ele tem Que essa cara de isso? novo, mas ele pinta a barba. É mais velho que eu e o Anderson. Não, brincadeira. Não, cara, brincadeiras à parte, eu sempre falei, eu prefiro sempre... Eu não compro um carro da Ford e levo na GM. Sim. Eu não compro um carro da GM e levo na Ford, isso não existe, né? Possa ser que algumas peças, porque hoje você vê que eles têm um consórcio, né? Então o cara compra câmbio, mesmo fabricante. Sim. Então você consegue, algumas coisas você consegue trabalhar, outras é em específico, né? Então eu prefiro sempre falar assim, galera, vocês estão com o elevador da tal empresa, fica com a tal empresa. Perfeito. Você entendeu? O mercado tá para todo mundo. Quantos mil prédios não tem aí? Vai Milhares, subir né? mais ainda. Exato. né? Não. E hoje, com a verticalização das cidades, É cada louco. vez mais espaço. né? Mais, É por isso que a mais empresa investe equipamento, pesado né? justamente para a gente conseguir manter essa liderança no mercado, inclusive com inovações, né? Hoje a gente sabe que é normal diversas pessoas saírem da casa e migrar para o primeiro apartamento. Acho que vocês, inclusive, devem sofrer um pouco com essas situações. Sim, muito. Por isso que a gente, inclusive, presta ali palestras institucionais para os condomínios também, para estar orientando uma utilização correta, apresentando um pouco da empresa. Meu consultor não falou isso pra mim, não. Ah, então a gente vai resolver Não, isso. tem que A trocar gente vai ideia com o meu fazer. consultor. Olha, vai olha resolver ele isso tentando agora. fazer, só que o consultor dele tá aqui nos bastidores. Isso Olha a gente isso. resolve com Só- Não, certeza. cara, É. é legal. Assim, é legal. O síndico, eu sempre falo que o síndico ele tem que não só cuidar de administração, tem que aprender operacional. Perfeito. Porque quando ele é cobrado na administrativa, o cara manda bem no operacional. Entendeu? Às vezes o cara... O legal de ter, vamos supor, ter você falou assim, cara, a gente presta palestra. O síndico vai falar assim, cara, eu não sei nada de elevador. Traz Isso. os caras. Conta com a gente. Vamos. Isso é legal. E Isso é legal. isso tem que vir à tona, entendeu? Uhum. Porque a informação, ela nunca é demais. Eu concordo plenamente. Você entendeu? O que a gente precisa acabar, o que está acontecendo, e eu vou ser bem concreto em falar aqui e ver que isso está acontecendo, é de ver algumas pessoas que trabalharam na área, que viraram especialistas, acho que para eles viraram especialistas e começaram a soltar um monte de coisa na mídia, porque hoje isso aqui, cara, virou um negócio de informação gigantesca. Se eu falar, hoje eu falo com você de elevador, eu tenho outro cara falando, não, ele tá errado. Sim. Você entendeu? E fala assim, cara, você tá mostrando, ó, funciona dessa forma, a peça tá aqui e o cara tá do outro lado, tá errado. Pô, cara, não é pra Deu ganhar. a liberdade uma pra coisa- todo mundo, né? Uma coisa é você falar a verdade, uma coisa é você esconder a verdade, isso, né? é isso, Então a gente vê perfeito. que tem muita coisa que os caras... a informação ela é retida em algum momento e ela é falada no momento que o cara é oportuno para ele. Não pode. Tem que ser oportuno para todo mundo, né? Vocês são equipamentos caros, não são baratos, Sim. né? A gente fala pro morador que se não manter a manutenção, quem vai sofrer é ele com isso, não vai ser o síndico. O síndico não mora no condomínio. Fala, vocês não querem fazer? Eu vou fazer uma ata, vocês aprovam que vocês não querem fazer mais a manutenção, eu tô livre de processo. Porque quando o juiz me chama, por que não fez? Ó, tá aqui, ó. Entendeu? Infelizmente, o mercado ele é competitivo. Exato. Eu sempre falo, a nossa empresa ela não é 100%. A gente tem diversos problemas também, só que a forma que nós atuamos é que é diferente. Nós não fugimos de problemas. Por isso que eu sempre falo para todos os meus clientes, para quem eu tenho contato, se existe algum que não está legal, não está adequado, nos procura. A gente vai estar sentando, a gente vai estar conversando, a gente vai estar resolvendo, né? Porque a pior situação é a gente perder algum equipamento, aí passa-se alguns anos e acaba voltando, querendo voltar para o nosso portfólio. E aí existe todo um custo agregado, né? Porque as outras empresas, enfim, pode ter negligenciado algumas manutenções ou feito algumas modificações que não estão Ele tá sendo adequadas. educado. Foi lá e fez um puxadinho, Não, enrolou lá o arame em vez de Anderson. trocar o cabo. Sabe O qual? barato sai caro. Vocês têm alguma estatística sobre quais reclamações se deram para poder tirar a Atlas fora? Vocês têm alguma coisa Nós nesse sentido? temos um departamento especializado disso, tá? Eu não consigo trazer agora nesse momento porque eu não tenho de cabeça, mas nós temos sim. Estatística, até porque dados hoje em dia é extremamente valioso, né? A gente tem LGPD, a gente tem vários... Mas eu vou dizer pra você porque, pô, nós administramos condomínios. Garanto
110%. O principal, né? Faz o PIB, que eu fico revoltado com esses caras, é o custo. É um O custo cara elevado, vem né? lá, aí depende da negociação, olha lá com quem nós negociamos. Depende da negociação, a manutenção, claro, tudo depende do modelo do Sim, carro. sim. Daí tem uma média de 900 a 1.000 e tanto, 1.200, 1.300. Aí vem o cara lá, com uma empresa, te faz por R$ 250. Sim. E com perdão, o idiota do sem noção, do cara que tá começando a ser síndico, opa, olha quanto eu economizei. Putz, aí começa a brincadeira. Aí queima o motor. Queima Aí o como. inversor. Não, mas queima. Mas um dia sim, um dia não, queima o negócio. Vai trocando. Eu vou dar o telefone do meu consultor e agora do Felipe. Fala, vocês querem falar? É. Por favor. A gente tá aqui. É o preço. Nós somos a cara da empresa. Queimou o motor, tenta desconto com eles. Não, mas brincadeiras à parte, isso acontece mesmo. A gente preço. sempre fala que é... O que acontece? O síndico, ele tem uma mania de achar que ele diminuindo o gasto do operacional, ele tá trazendo um benefício. E não é benefício. Porque pode ser num primeiro momento. Eu sempre falo o seguinte, a empresa que está crescendo e ela não está fazendo o trabalho dela de trazer novos trabalhos, preço, competitividade, valor e agregar isso aos funcionários dele, aí ela começa a falar assim, ó, cara, eu vou ter que diminuir para ganhar mais. Sim. Aí o cara começa a diminuir técnico, mandar embora. Porque a gente vê que o mercado está dessa forma. Sim. E aí o cara começa a ter um cara fazendo 2, 3 coisas, 4 coisas, aí começa a perder qualidade. Aí o cara começa a não conseguir atender mais. Perfeito. A empresa tá ganhando, não mudou o nível, não baixou, tá ganhando até mais. E é um valor que eu falo para você que é enganoso você fazer esse tipo de coisa, porque no próximo mês ou daqui 2, 3 meses você vai ter aquele valor. Vai começar a pipocar, esse é o X da questão. O barato demais, aí aquele elevador com o fabricante era só preventiva, com o barato demais começa a queimar, meu Deus do céu, começa a dar problema tanto que todo dia o cara tá lá. Qual que é o diferencial da Atlas? Qual que é o diferencial? O cara monta uma empresa, ele não tem lá o sistema para ele treinar. Queimou um negócio que ele tá lá quebrando a cabeça, procurando para saber, a Atlas tá lá. Com o sistema, que nem ele falou, elevador lá, 24 horas funcionando. O cara vai deixando o elevador até ele falar assim, ó, o sensor queimou, parou, falou, ó, foi um sensor... Estressou o equipamento, ele sabe o que está acontecendo. Em tanto tempo, 24 horas, o sensor não aguentou. Então a gente precisa trabalhar em cima de um equipamento que vai aguentar. Perfeito. E assim, a gente tem que entender que a gente está colocando um profissional dentro da nossa casa. Então existe toda a questão de ética, existe toda a questão de treinamentos, de legislação, todas as NRs, a NR10, NR... A gente também tem essa questão de investimento nos técnicos. Então a gente sabe que se acontecer um acidente dentro do condomínio, alguém vai ter que ser responsabilizado. Sim. Seja na área comum, né? E a empresa tem a preocupação com isso, né? Sim. Fê, que pena que o nosso... Mas já? Poxa, cara. É quando começa, assim, quando começa a esquentar e aí tem que parar. É igual elevador, já chegou no térreo. Já passou rápido. Vamos voltar a Maria Gabriela. Deixa um recado para as pessoas que... Bom, queria agradecer, acho que a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho sobre esse ramo que eu sou apaixonado, né? Eu sei que tem muitas dúvidas, né? Algumas curiosidades, então queria convidar todos aí a estar acessando nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, conhecendo um pouquinho mais da Atlas Schindler. Caso você tenha alguma dúvida, caso você queira ser parte aí do time, pode estar acessando, né, e consultando ali o profissional que vai estar te atendendo em qualquer localidade do Brasil. E assista o Em Questão, que agora eles vão estar assista, aqui, vai cobrar direto. Cara, é um prazer ter vocês aqui, já não é a primeira vez, a gente teve o Fábio Dan aqui, né, e hoje a gente estava com o Fábio Dan falando da tecnologia nova. Legal. E hoje eu estou falando literalmente com você de manutenção. Perfeito. Porque as pessoas acham que, não fez manutenção porque parou. Cara, o elevador trabalha praticamente 24 horas, não para.
né? Então, não adianta você querer cobrar de uma pessoa que o elevador trabalha essas 24 horas sem nenhum problema, nenhuma falha. Fora que você tem, é que a gente falou, molecada comendo com doce lá dentro, joga papel de Tem barro, tudo. joga não sei o que lá. Esses dias atrás, cara, caiu, foi uma caneta. Foi difícil de tirar essa caneta porque ela enroscou trilho. embaixo do trilho. Cara, foi difícil. Parece que tem um imã ali, né? Sempre acaba. Não, o pior é que assim, ai. Aí você vai ver nas câmeras e fala, caramba, o que você tava fazendo com a caneta? Porque você vê a molecada, pedra. Eu falei pro antes que eu nunca mais faço jardim com pedra. Não tem mais. Porque a molecada pega a pedra e joga dentro do elevador, cara. É absurdo. E aí você vai falar, ai, o elevador parou comigo lá dentro, não sei o que aconteceu. Aí você vai ver lá o trilho cheio de pedra. Eu falei, cara. Eles nunca sabem o porquê. É impressionante. E aí, fora os descuidos, né? Cai celular pro poço, cai chave. Esses dias um morador teve que chamar o chaveiro. Falou, mas e chamar? Falou, ó, assim, existe um custo. Sim, Né? Vocês querem que eu chame? Eu chamo o técnico, mas eu falei pra ela, eu prefiro pagar o custo, porque o chaveiro vai te cobrar mais caro. Perfeito. O cara vai sair da casa dele fora de horário, emergência, vai abrir sua porta pra poder, o cara vai te cobrar uns 200, 300 pau a visita. E aí tem casos que eu consigo fazer isso, tem casos que o cara, não, deixa comigo que eu me viro. Aí você vai ver o cara arrombou a porta pra entrar. Porque o apartamento é a porta de folha, né? Pois é. Mas é isso, cara, a gente quer trazer essas informações, a gente vê que tá precário a informação, não só de falar dos elevadores, das pessoas entenderem o porquê de ter essa manutenção, às vezes até o contrato de ter algumas peças agregadas ao contrato para não ter problema, entendeu? Então eu acho isso legal pra caramba e trazer vocês constantemente aqui. É um prazer. Eu quero visitar, agora você falou desse de Interlagos, eu queria visitar lá porque eu queria ver, isso é muito legal de trazer isso pra massa condominial e para as pessoas, né? Sim. Né? Então eu agradeço a sua visita. Muito legal aqui, desculpa a brincadeira, eu acho que tem que ser descontraído, a gente está aqui para trazer informação. Desculpa se eu te perguntei alguma coisa dessa, mas a gente sempre pergunta o que o morador vai perguntar pra gente. Eu, inclusive, até falei esses dias atrás para uma pessoa que participou que, cara, eu uso em questão para ser aquele cara leigo lá atrás, né? Vou fazer a pergunta B, você vai querer responder ou não, mas, cara, a gente acaba ouvindo as perguntas bestas, né? Ah, por que o botão não funcionou? Mas, peraí, onde você apertou? Oh, por que isso não funcionou? Peraí, vamos lá ver. Vamos. A gente tem que ter esse tempo, né? Essa calma para poder falar com o morador e assim vai. Precisa ter um tato grande, a gente tem conhecimento. Acho que não tem pergunta boba, não, leviana, muito pelo contrário. Se existe dúvida, a gente tá aqui para estar sanando. Com certeza. E hoje o meio de comunicação é tão grande, cara, que vocês podem colocar, é o que eu falei, você tem aí os... eu vou falar aqui, vou ser um pouco polêmico. A internet deu voz a algumas pessoas que, pelo amor de Deus, né? Mas essas informações, eu até tava brincando aqui, falei assim, se eu tivesse colocando foto de mulher pelada ou falando qualquer coisa errada aqui, estaria estourando. Quando é uma informação, é poucos. Então as pessoas precisam se informar sobre essas situações, né? Hoje o meio de comunicação ele é aberto e você não adianta falar assim, eu não tenho informação. Tá aqui, né? Basta saber aonde procurar. Exatamente. Tem mais coisa pra gente poder falar, mas eu queria que você estivesse na próxima. Eu sei que tem elevadores que agora a Atas coloca a embutida TV, então eu queria muito saber disso, porque para nós isso é bom, Anderson. é muito bom. Obrigado pela sua presença, obrigado pela novamente. presença do pessoal que está aqui fazendo a sua segurança, né? Brincadeiras à parte, a gente está com o César aqui e a Jaque, né? Eles não estão aqui, o pessoal não está vendo eles na câmera, mas eles estão aqui assistindo a gente. Nos bastidores. Galera, queria agradecer a audiência do Em Questão. Muito obrigado você que está nos assistindo, que se inscreveu, que curtiu, que compartilhou e apertou o sininho. E você que vai nos assistir, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curta, compartilhe, aperte o sininho, que você receberá novos conteúdos como esse do Em Questão Cash. Queria agradecer aos nossos apoiadores, Mundo da Troca, a LTS Síndico representada pelo Anderson, Fast For You, G5M, Enzino Bombas, Premier Piscina, LDTEC Desentupidora, Casa de Bomba São Paulo, Especial Imóveis, Bela Telha, Laquiato Pet Store, Schneider, Migrate Soluções, ABEI, Algás, Artcar, que eu não coloquei, estava aparecendo aí pra gente. Artcar Brasil, que hoje eles renovaram, né? Fazem lavagem, estão com o carro aí visitando o condomínio, fazendo lavagem de carros aí, sem precisar o cara levar o carro no local. Muito legal. E dizer que o Em Questão Cash acabou. Né? Vamos pro próximo. Vamos ficar aí com o Enzo Murilo e o pessoal que queira adotar um animal, alguma coisa, procure Esperança Animal.
Não é não? Isso aí. Até o próximo episódio do Em Questão Tchau, Cast. tchau, pessoal. Ê, Murilão, essa daqui, hein, cara? Faz um ano que eu separei. Que absurdo. Tem uma saudade. Está fazendo quase um ano que nos separamos, mas eu não te esqueço. Ainda guardo o seu nome, o seu telefone e o seu endereço. E vou viver nessa agonia quase todo dia. Pergunta por quê?